Olá, com quem está a verdade? Com você, comigo, com o mundo ao nosso redor ou com a palavra de nosso Deus? Trazemos essa oportunidade para podermos refletir na palavra de nosso Deus, tão importante para o nosso dia a dia. Dentro do programa de evangelização e mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, esse é o segundo estudo, então, para o ano de 2020 e tem como tema a palavra de Jesus em João 14, versículo 6, Eu sou a verdade. Este estudo bíblico foi escrito pelo colega pastor Silvio Ferreira da Silva, da congregação Castelo Forte, Canoas, Rio Grande do Sul. E está impresso nesse livro de nossa igreja, distribuído a todas as congregações. E a palavra de Deus que norteia o nosso estudo de hoje, o texto de João 14, versículo 6, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Sobre Jesus, o caminho, vimos no estudo anterior. Hoje, então, queremos ver a verdade. O nosso próximo estudo, então, tratará sobre esse terceiro item que Jesus fala, tão importante para a nossa vida, todos eles. E assim queremos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, como é importante podermos chegar à Tua presença e assim suplicar a assistência do Teu Santo Espírito para o estudo de Tua Santa Palavra. Derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós e ajuda-nos a nos firmarmos na verdade que é Cristo Jesus, o caminho e a vida, que nos conduz à pátria celestial. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como reflexão inicial, então, trazemos as perguntas: o que o mundo não cristão entende por verdade? O que o mundo ao nosso redor interpreta como a verdade? E uma outra pergunta que nós, então, precisamos fazer individualmente, a cada um de nós: o que é a verdade para você? O que é a verdade para mim? Queremos, através desse estudo bíblico, então, responder a estas perguntas. E precisamos olhar, então, para o contexto que Jesus falou essas palavras do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus e seus discípulos, eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus, a libertação da escravidão no Egito. E eles lembravam então aquele momento de graça e poder quando Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. E dentro desse contexto a celebração era um misto de recordações das dificuldades, mas também das alegrias que eles experimentaram lá naquela época. Isso deveria servir para que o povo então lembrasse da ação amorosa de Deus em favor do seu povo, diante das suas súplicas, dos seus pedidos por socorro. Algumas dificuldades que enfrentaram lá no Egito: a condição de escravos, trabalharem simplesmente pela comida e nada mais do que isso. As filhas que foram tomadas para servir a Faraó, os filhos que foram mortos. Sim, quando os israelitas começaram a se multiplicar como povo, os egípcios ficaram preocupados. E então o Faraó baixou um decreto que todos os meninos, todos os que nascessem homens, deveriam ser mortos. E assim ele começou a reduzir o número de israelitas. A situação de escravidão, então, e sofrimento que o povo enfrentou foi produzida pela mentira, o pecado da mentira, a qual Satanás induziu Adão e Eva. Vemos a mentira, o contrário da verdade,
sobre a qual nós queremos e estamos meditando neste momento. Vemos Jesus então e os seus discípulos recordavam as alegrias da intervenção maravilhosa de Deus nesse contexto terrível de sofrimento e dor. Deus, ele havia enviado já 9 pragas para a população do Egito, querendo que assim o faraó abrisse o seu coração e deixasse o povo de Israel ir embora, ir para a terra que Deus tinha prometido lá para Abraão e que agora estava para se cumprir. E então Deus mandou a 10ª praga, e que foi aquela que então começou a ser a comemoração da Páscoa, quando o anjo do Senhor iria passar e matar os primogênitos de todas as famílias, daqueles que não colocassem o sangue do cordeiro em volta nos umbrais das portas das suas casas. E foi com isso que morreu então o filho mais velho do faraó, e ele, triste, com muita raiva, acabou mandando os israelitas embora. E assim Deus mostrou a sua ação, o seu poder, e libertou o seu povo desta situação de escravidão no Egito. Eles recordavam então e também agradeciam a Deus por mostrar a verdade da sua salvação. Então, agradecer e recordar, recordar e agradecer. 2 verbos são importantes que Deus também quer que estejam na vida de cada um de nós. Recordar a sua presença, a sua ação amorosa e agradecer. E assim, Deus também, ele mostra, queremos traçar agora um paralelo daquilo que vimos até agora. O pecado humano, ele é capaz de produzir o quê? Mentiras, sofrimento, escravidão e morte. Em resumo, essas são as principais consequências do pecado. E agora vemos o outro lado, a verdade de Cristo Salvador e o que ela produz. Produz perdão, produz salvação, produz vida. E é por isso que nós queremos buscar a verdade de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e deixar o pecado e todas as suas consequências de lado, deixar para lá, e deixar que a nova vida que recebemos em Cristo ser uma realidade sempre presente na nossa vida. Jesus então e os seus discípulos estavam no cenáculo, uma sala espaçosa, provavelmente na casa de João Marcos, conforme o capítulo anterior do Evangelho de João. Aqui está uma pequena amostra de como eram alguns dos cenáculos daquela época. Hoje nós poderíamos, de repente, fazer uma comparação com alguns locais de eventos, onde as pessoas então contratam para fazer festas de aniversário ou outras comemorações. Então, Jesus e os seus discípulos estavam lá no cenáculo. Ali Jesus então lavou os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes na prática a lição da humildade. Também naquela ocasião Jesus falou do mandamento do amor, que os discípulos, os seus seguidores, deviam amar uns aos outros e amar a Deus, assim como Jesus ama a cada um de nós. E Jesus também avisou Pedro da negação que ele iria realizar em relação a Jesus, e que 3 vezes ele iria negar conhecer Jesus antes que o galo cantasse. Então Jesus passou a confortar os seus discípulos que estavam tristes e com medo. E o conforto que Jesus ofereceu não é um conforto do tipo de autoajuda, onde nós devemos procurar buscar lá dentro de nós mesmos ou com auxílio de outras pessoas a desenvolver o nosso interior para assim superarmos as dificuldades. Isso é importante, mas nem sempre nos ajuda realmente. Muitas vezes participamos de palestras de motivação,
mas por outro lado, depois sozinhos não conseguimos realizar aquilo que de repente achamos tão bonito quando refletimos naqueles eventos. A ajuda de Jesus também não é em relação, por exemplo, à teologia da prosperidade. E isso poderemos citar aqui: Jesus não bateu nos ombros dos seus discípulos e disse para ele: tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, vocês terão sucesso e prosperidade. Não foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Muito pelo contrário, ele mostrou uma outra realidade. Jesus pediu que seus discípulos pensassem nos céus, na vida eterna, na morada que ele iria preparar para eles. Jesus, um pouco antes, lá no início do capítulo 14, tinha dito: na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Então Jesus estava para se despedir dos seus discípulos, e ele então conforta, consola os seus discípulos, os anima para eles seguirem avante, pensando na grande morada que Deus daria a eles na vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E assim, durante a nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nem tudo serão flores. Nossa caminhada de fé inclui a cruz que tomamos sobre os nossos ombros e carregamos dia após dia. As perseguições, mesmo que disfarçadas, as ridicularizações que sofremos como cristãos por colocarmos a nossa confiança em Deus e colocarmos a nossa confiança na salvação realizada por Jesus. E também um caminho difícil de seguir a Jesus, com todas as suas orientações. Muitas vezes queremos seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias ideias, e aí entramos em conflito, e por isso nós sempre precisamos de novo da capacitação do Espírito Santo para seguirmos o caminho que é Cristo Jesus, a salvação que Ele realizou em favor de cada um de nós. Por isso, quando Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Está no versículo anterior, João 14, versículo 5. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Esta é a afirmação de Jesus e na qual nós queremos nos firmar mais e mais. Então, como nossa reflexão para podermos debater, de acordo com o relativismo em moda atualmente, não há verdade absoluta. O que significa isso? Que as pessoas ao nosso redor muitas vezes não aceitam a verdade da palavra de Deus ou o testemunho de um cristão. Muitas vezes querem rebater com outras verdades que eles pensam ser verdade. E por isso o que é verdade para um não é verdade para outro, nem para outro. Este é o relativismo. Cada um tem a sua verdade. Mas isso é muito perigoso, como nós vamos ver em seguida. E por isso perguntamos como fica o texto de João 14,6 diante da afirmação do relativismo. Quando Jesus não simplesmente diz que ele é uma verdade, não, ele é a verdade, a única verdade. E por isso é tão importante nós firmarmos a nossa confiança em Jesus, para não sermos enganados por outras correntes que querem nos levar para outros caminhos que não são os caminhos de Deus, que não é o caminho que é Cristo Jesus, que nos leva à vida eterna. Quando Jesus faz a afirmação de que Ele é a verdade, qual é a abrangência dessa afirmação na vida do cristão, aqui no mundo e para a vida eterna? Qual é a abrangência, até onde vai essa verdade? Tanto para a nossa vida aqui, como também para a eternidade. Quando Jesus diz que é a verdade, está se referindo
a si mesmo, a verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Jesus, ele é a própria verdade. Muitos outros já tinham surgido antes de Jesus se apresentando como Messias, como Salvador. Como assim também, em nossos dias, de vez em quando aparece alguns se dizendo Cristo, dizendo terem voltado conforme orientação de Deus, mas usam mal a palavra de Deus e não são verdadeiros Cristos, porque no dia que Cristo voltar realmente, todo mundo ficará sabendo do seu retorno e não haverá dúvida alguma. Continuando, cada palavra de Jesus pode ser confiada implicitamente, pois ela ensina o conhecimento de Deus, aponta o caminho que é Ele mesmo, o Cristo, o Messias prometido. Então, tudo aquilo que Jesus fala é importante para nós, pois Ele fala aquilo que é próprio dele, a verdade do Pai, do Espírito Santo, a verdade também a respeito do bem para a vida de cada um de nós. O conceito da verdade envolve também, além da verdade falada de Jesus, a verdade como ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, verdade divina revelada ao homem, franqueza. Então todas essas situações estão relacionadas com a verdade. Isso muitas vezes nos causa medo, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e como quando olhamos para a verdade de Deus, para a franqueza de Deus, vemos que o nosso destino seria a condenação eterna. Por isso a verdade de Deus, ela também se revela na sua lei. A lei mostra o nosso pecado, e essa lei tem como objetivo nos levar ao reconhecimento dos nossos pecados e assim ao arrependimento, à confissão de nossos pecados a Deus e à confiança no seu perdão. Por isso, a palavra de Deus, ela vai lá no fundo de cada um de nós e ela mexe conosco, mas querendo nos ajudar, querendo nos corrigir, querendo nos levar pelo caminho certo e não nos destruir. E aí vem o outro lado, a verdade que Jesus nos coloca diante de sua obra da redenção, onde Ele fez o sacrifício em nosso favor, Ele morreu na cruz, mas ressuscitou em benefício e em favor de todos nós, em meu benefício, em seu, em benefício da humanidade. E recebe esse benefício todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia da verdade de Deus, da palavra de nosso Deus. Se a lei, por um lado, mostra os nossos pecados e nos condena, o Evangelho então traz aquilo que Deus fez por nós para a nossa salvação. E esta é a verdade de Deus, a salvação, a redenção realizada por Jesus com seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição em nosso benefício, em nosso favor. Por isso, quando seus discípulos estão tristes, cabisbaixos, Jesus os alenta com a verdade. Enche o coração deles de consolo, alegria e esperança. Em Cristo e através dele é que a verdade, conhecemos a Deus, então o nosso Pai, vivemos sob a sua graça, já aqui, e estaremos na sua presença nos céus. Lembra como um pouco atrás nós falamos sobre a abrangência desta verdade? Essa abrangência, então, ela inclui a nossa vida, toda a nossa vida aqui neste mundo e toda a nossa vida por toda a eternidade. Conhecendo a Deus, estando reconciliados com Ele, pelo perdão que Cristo conquistou para nós. Então, vivendo sob a graça, sob o amor, sob a paz que Deus trouxe ao nosso coração
pelo perdão em Cristo Jesus. O que é necessário dizer agora às pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades e que todas elas conduzem aos céus? Então, se nós estamos firmados na verdade que é Cristo Jesus, o que nós vamos dizer agora para as outras pessoas que têm um pensamento diferente? Não querendo obrigá-las, não querendo brigar com elas, não querendo fazer com que engulam isso como verdade, mas queremos olhar para a ação de Deus através de cada um de nós, de sempre procurarmos dar o nosso testemunho, para que assim o Espírito Santo possa atuar na vida dessas pessoas a quem testemunhamos, e assim elas possam mudar este conceito de verdade em sua vida e terem a sua vida também transformada. Vivemos num tempo, então, em que as verdades são cada vez mais subjetivas. Cada pessoa cria a sua verdade. Lembram, há pouco falamos do relativismo. Esse relativismo é o próprio subjetivismo também, onde as pessoas, então, tudo pode ser encarado de formas diferentes, de maneiras diferentes, e cada um, então, tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, segundo os seus princípios, segundo os seus pensamentos. É o tempo dos opiniáticos. Você já pensou nisso? O que seria o tempo dos opiniáticos? Cada pessoa tem a sua opinião. A maioria das pessoas à nossa volta vivem assim. Quer ver um exemplo bem claro dessa situação? Comece a perceber, de repente, no dia a dia, nos diálogos que você tem com as pessoas. Não acontece muitas vezes quando você fala alguma coisa, de repente já vem alguém e diz assim, na verdade eu acho que não é bem assim, na verdade é assim, assim, assado. Então ele começa a expor a sua verdade. E com isso, querendo dizer que nós não estamos com a verdade, ou de repente que a própria palavra de Deus não esteja com a verdade. Por isso, é muito triste e queremos ajudar essas pessoas a terem um pensamento diferente e se voltarem à palavra de Deus, terem a sua vida sob o agir do Espírito Santo. Se você prestar bastante atenção, então perceberá como as pessoas têm por verdade conceitos que são uma grande mentira. Muita gente caminha apressada para a perdição, sofre desconsolo e não tem paz. E uma maneira da gente ver isso é principalmente em dia da morte de uma pessoa que não é cristã. Muitas vezes notamos desespero, gritarias, choros inconsoláveis, e muitas vezes porque não têm a esperança da verdade que é Cristo, porque não se apegaram a ela. Por isso, nós também precisamos pensar, este é um dos princípios também da reforma luterana, somente pela graça, somente pela fé, somente pela palavra de Deus. Então, se formos olhar pela essa relatividade, o subjetivismo, poderíamos ver que cada pessoa tem a sua verdade. Quem estaria então com a verdade realmente? Só está com a verdade aquele que está firmado na palavra de Deus, firmado em Cristo Jesus, que é a verdade. E é por isso que nós queremos sempre mais nos apegar a Ele. Como podemos ajudar então aqueles que ainda não conhecem a verdade? Alguém disse, não importa em quem ou em o que você crê, para ser salvo basta ter uma fé sincera em alguém que já partiu para a eternidade. Aqui vemos então mais uma daquelas mentiras, produto do pecado, e que muitas vezes leva pessoas a se afastarem de Deus e quererem assumir esta verdade, que na verdade
não é verdade, é uma mentira. Por isso, precisamos testemunhar a essas pessoas o próprio texto do Evangelho de hoje, mostrando o grande amor de Deus que quer nos tirar destas crendices, desses pensamentos humanos e nos voltarmos verdadeiramente para a palavra de nosso Deus, para as suas orientações, para o seu amor, para a salvação em Cristo Jesus. E nós, muitas vezes, por que nós somos tímidos e por que nos faltam ações mais contundentes de testemunho e evangelismo? Precisamos nos perguntar sobre isso. Porque muitas vezes, diante de situações, de oportunidades, nós nos calamos, somos tímidos, não temos ações, muitas vezes também em conjunto como igreja, para levarmos o Evangelho, levarmos a Cristo como a verdade. Precisamos mudar essa realidade. Também, quando nós, de repente, não testemunhamos ou não nos aprofundamos na palavra de Deus, ou nos firmamos em Cristo Jesus, também nós somos tentados a abraçar algumas mentiras que são passadas como verdades, mas que na verdade não são. Talvez a mais perigosa de todas é aquela que diz que não importa em quem a pessoa creia, mas o que importa é que ela faça o bem. E aí voltamos de novo àquela situação, fazer o bem é importante, mas fazer o bem ele só serve diante de Deus firmado na fé em Cristo Jesus. Boa obra diante de Deus só é aquela com fé em Cristo Jesus e que quer ajudar o seu próximo num relacionamento de demonstrar o amor de Deus. É uma consequência da nossa fé. Então não podemos salvar a nós mesmos por mais que façamos o bem, porque simplesmente fazendo o bem e deixando Cristo de lado, estamos deixando aquilo que Deus fez em seu Evangelho por cada um de nós. Mentiras como essas são repetidas e embrulhadas num papel colorido, bonito, que tem iludido até as pessoas cristãs. E por isso, como um alerta para nós, precisamos lembrar as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, e poderíamos acrescentar falsos ensinos trazidos por esses falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Por isso nós precisamos estar alertas, por isso nós precisamos nos firmar na verdade que é Cristo Jesus, precisamos nos firmar na palavra de nosso Deus. A mentira de dizer que não importa em quem você crê, tira Jesus e a sua obra da redenção de foco. Deixa Jesus completamente de lado. Despreza a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição em nosso favor. E se tira Jesus, vai colocar outra coisa no lugar. E coloca então o ser humano, o que ele crê, não importa em quem, e o que ele faz. Então substitui, tira Jesus de cena e coloca o ser humano. Este é o grande perigo. Tirar Jesus, outra coisa vai ocupar o seu lugar. Isso tudo nasce de uma leitura cada vez mais superficial e rasa das Escrituras Sagradas. E este é um alerta para cada um de nós. Para nós nos firmarmos em Cristo Jesus como a verdade, precisamos buscar mais a fundo a palavra de nosso Deus, precisamos buscar orientações verdadeiras, que são verdadeiras, pois é a palavra de nosso Deus. Outra situação, a baixa frequência aos cultos, ao estudo da palavra de Deus, ao estar reunido com irmãos e irmãs, isso também nos leva muitas vezes a nos enfraquecermos e darmos ouvidos a outros ensinos. E isto se torna então também um perigo para cada um de nós. E com uma indiferença cada vez maior para com Deus.
para as coisas sagradas, para as orientações de nosso Deus. Então são preocupações que devem levar a gente a ter uma atitude diferente, valorizar mais a palavra, a leitura da palavra de nosso Deus, participar com frequência dos cultos, mesmo que agora estamos aí numa época de isolamento social, mas podemos e temos essas oportunidades que são colocadas através de estudos bíblicos, de cultos transmitidos online, gravados, para que assim a gente possa estar na presença de nosso Deus, no estudo da sua santa palavra. E também valorizar mais o nosso Deus, cuidar para que muitas vezes não aconteça aquilo que às vezes a gente ouve das pessoas: se eu não tiver outra coisa para fazer, eu apareço lá, eu vou lá na igreja. Não, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, outras coisas tirarão Deus de nossa vida. E aí corremos sério risco de também termos a nossa fé enfraquecida e, por que não dizer, até corremos o risco de perder a nossa fé. E essa não é a vontade de Deus, não é a vontade também da igreja cristã, não é a vontade de nenhum de nós como cristãos. Mas o que nós queremos é nos ajudar, nos fortalecer uns aos outros. Se perdemos a verdade de vista, a verdade que é Cristo Jesus, então perdemos a Cristo. Perdemos os céus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Se nós nos desviarmos da verdade que é Cristo, nos desviaremos da vida eterna. Se perdermos os céus, deixamos de encaminhar também muitas pessoas para lá. Então, é um duplo sentido aqui, quando vemos então que Deus ele quer fortalecer a cada um de nós, para que nós, fortalecidos, possamos levar o Evangelho adiante, levar o Evangelho a outras pessoas. Então, qual é a verdade? Qual é o convite, o apelo gracioso de Jesus quando ele diz: eu sou a verdade? Quando Jesus disse eu sou a verdade, ele estava olhando para você, para mim, para todos nós, como que dizendo bem assim: vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras tão importantes. Eu sei que você vive rodeado de mentiras que são ensinadas como verdades. Deus sabe disso e por isso ele quer nos ajudar. Não se apegue a essas mentiras, apegue-se a mim. Eu sou a verdade, diz Jesus. Mas dei a minha vida à morte de cruz por você. Quando ninguém acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte e estou vivo. Eu reconcilio você com meu Pai Celeste, retiro de você tudo o que é seu. E o que é nosso? O pecado, a culpa, a transgressão, que nos afastavam de Deus e que nos tiravam da vida eterna e nos tiravam também da salvação. E lhe ofereço tudo o que é meu, a minha justiça, a minha santidade. Eu perdoei seus pecados quando recebi no santo batismo. Ali começou a nossa fé. Fé em Cristo Jesus, o Salvador, fé essa que quer sempre de novo ser fortalecida para que ela possa crescer e assim a gente poder enfrentar as mentiras que estão ao nosso redor e logo rebatê-las, reconhecendo as mentiras e nos voltarmos sempre mais para Cristo Jesus. E ainda, eu o absolvo todas as vezes que seu pastor age em meu nome para lhe perdoar. Como é importante no culto podermos ouvir o pastor dizer, depois de confessarmos os nossos pecados: eu lhe perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção, a bênção do perdão, mostrando o amor de Deus por cada um de nós. E também eu lhe entrego meu corpo e sangue para perdoar seus pecados e lhe dar uma nova vida. A celebração da Santa Ceia. Estamos impossibilitados por enquanto de celebrarmos, mas certamente Deus providenciará oportunidades para podermos novamente celebrar esse sacramento,
para a certeza do perdão dos nossos pecados na obra redentora de Cristo Jesus. Então aproveite as oportunidades e fale da verdade do meu amor para as pessoas à sua volta. Já parou para pensar na alegria? Alegria em primeiro lugar. Você viver na verdade da minha salvação? Essa alegria Deus quer que esteja sempre presente em cada um de nós. A alegria de sermos alvo do amor de Deus, de para nós também Jesus ter vivido, morrido, mas ressuscitado, vencendo o pecado, a morte e Satanás em nosso favor. Isso quer trazer alegria então em nosso viver. Essa é a primeira parte. E a segunda, testemunhar essa salvação a muitas pessoas. Deus quer firmar a cada um de nós para levar, testemunhar o seu amor a outras pessoas. Eu estou com você todos os dias até o fim. E que fim é esse? Sim, os céus, lugar maravilhoso que preparei para você e para todos os que creem em mim. É isso que Jesus quer dizer para cada um de nós quando ele diz: eu sou a verdade. E ele realmente é aquele enviado da parte do Pai para ser o nosso Salvador. Por isso, nesse momento, finalizando o nosso estudo, queremos agradecer pela sua participação e nos colocar sempre de novo à disposição para continuarmos crescendo na palavra de nosso Deus e assim também podermos nos ajudar uns aos outros e ajudar a todos aqueles que ainda não têm Jesus como a verdade. Por isso nós nos dirigimos a Deus em oração, finalizando o nosso estudo de hoje. Querido Salvador Jesus, o caminho, a verdade e a vida, eu te agradeço pelo teu amor por mim. Tu me permites conhecer a verdade a meu respeito. Sou pecador por nascimento e natureza, e não há em mim nenhum bem sequer. Mas me permites conhecer toda a verdade a respeito do teu amor por mim. Entregaste a tua vida à morte de cruz, em meu favor e lugar. Morreste por causa dos meus pecados. Ressuscitaste para que eu fosse religado ao Pai. Eu te agradeço porque tenho recebido tudo isso nos meios que tu escolheste, o batismo, a Santa Ceia e a pregação da tua palavra. Neles não há equívocos, erros, mentiras, mas a verdade do teu amor maravilhoso para comigo e a maneira carinhosa com que cuidas de mim. Entrego minha vida em tuas mãos, com tudo que sou e tenho, minha família, trabalho, estudos, planos. Sei que me conduzirás muito bem aqui rumo aos céus, ao lugar que prometeste preparar para mim. Ajuda-me a viver a verdade e a testemunhar a verdade, numa vida cristã fiel e dedicada a ti, Senhor. Conforta o meu coração com a verdade, que é Cristo. Amém. Cristo, a verdade, esteja sempre presente conosco e que nós testemunhemos essa verdade a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vale a pena, tanto para firmarmos a nossa confiança em Deus, como também para ajudarmos muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade que é Cristo Jesus. E Ele é a verdade. Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Fiquem com Deus.